Estamos de volta com o Nitro Talk, o talk show cerebral da Band Vale. Se você está assistindo pela internet, compartilhe agora esse link aí com seus amigos. Bem, estamos há 2 anos e meio da Copa do Mundo no Brasil. O Irapuan, que é um excelente advogado e o analista jurídico aqui do programa, estudou o projeto de lei para a Copa do Mundo. E vai me explicar. Ira, quem vai mandar aqui? Vai ser o Brasil ou vai ser a FIFA? Bom, Kiko, quem vai mandar aqui é o Brasil. Tá. Eu não tenho dúvida disso. Mas, para que o Brasil mantenha sua soberania nesse assunto, nós vamos ter que abrir uma discussão com a sociedade, todo esse regramento que está lá estabelecido no projeto de lei, né, que foi encaminhado, que vai ser encaminhado à assinatura, à aprovação dos deputados e senadores. Está sendo chamado de, quer dizer, é o nome, Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa. Tá. Esse projeto, a Lei Geral da Copa, ela tem alguns pontos importantes e alguns pontos que mexem um pouquinho com a soberania. Enquanto você fala, a gente vai vendo umas imagens de como ficarão os estádios, mas vai lá. Então tá. Resumindo, né, nós temos alguns pontos que são alguns pontos de conflito. Por exemplo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, na questão de devolução dos ingressos, do cancelamento de partidas. Nós temos o Estatuto do Torcedor, por exemplo, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Certo. E, sabidamente, um dos patrocinadores que acompanha a FIFA nesses eventos é uma grande cervejaria e que propõe o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Tá. A outra questão importante é a questão da meia entrada para os estudantes, e que a FIFA de jeito nenhum aceita essa redução, e também a meia entrada para os idosos. Tá. Ou seja, são pontos importantes em que a FIFA não abre mão, e nós teremos que, inclusive, alterar a legislação que nós temos hoje em vigor no país. Chega ao cúmulo, por exemplo, de alterarmos a própria legislação penal. Isso por quê? Porque o Brasil tem um regramento, uma lei penal que prevê o crime de pirataria e que tem algumas sanções. Mas a FIFA, ela pretende ampliar essas sanções. Ela achou leve. Ela acha isso uma pena leve, o Brasil tem um histórico de pirataria, então ela pretende que essas sanções sejam ampliadas. Isso vai demandar dos nossos deputados e senadores também um acondicionamento, ou seja, um acomodamento dentro da legislação penal. A FIFA, por exemplo, propõe a criação de tribunais, de pequenos tribunais, de pequenos juizados para resolver rapidamente um problema nos estádios. Pô, isso nós não impressionante temos. o nível de detalhamento que eles chegaram nessa sugestão, né? Pois é, e o incrível é que nós vamos ter a visita do secretário-geral, que vem agora para uma audiência, e o argumento da FIFA é bastante específico. Ele diz, olha, o Brasil assinou um termo de compromisso para se candidatar ao Mundial. Portanto, o que eles estão sugerindo, o que a FIFA, uma entidade privada, está sugerindo, diz ele, não é nada mais do que estabelecer aquilo que de lá atrás, no processo de candidatura da Copa, já foi delineado. Nós temos questões importantes, além dessa questão penal, que eu chamo a atenção, uma questão que é extremamente importante é porque todo o licenciamento de produtos, de logomarca, de mascote, por exemplo, vai sofrer um trâmite muito veloz no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, hoje se nós quisermos aqui licenciar a nossa marca, o Nitrotalk, por exemplo, nós vamos estar jungidos a um procedimento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Que demora, inclusive a entrega do certificado demora anos, né? Publicação, vamos abrir prazo para recurso. Ou seja, esse processo de licenciamento dos produtos da FIFA, das imagens, de tudo aquilo que ela detém, será feito rapidamente. Ou seja, em linhas gerais, para você terminar para mim, é um bom projeto para evitar esses conflitos futuros? Olha, eu diria o seguinte, é algo que nós vamos ter que mexer. E a FIFA usa, inclusive, essa entidade privada, ela usa, inclusive, o exemplo do Catar. Ela diz, olha, nós vamos ter que fazer jogos, Copa do Mundo no Catar, e o Catar também tem restrições culturais, e eles vão ter que acabar se moldando para receber o Mundial. E nós, obviamente, vamos ter que ceder um pouquinho, mas é um ponto para a presidente Dilma e para nós, como sociedade, saber se nós vamos nos curvar a esses regramentos ou teremos que adaptá-los. Tá bom, excelente. O tema super atual que você me trouxe. Bom, agora, para você que está planejando viajar, mais uma sugestão nossa. E hoje o Diógenes me disse que vai indicar mais um lugar histórico. Certo, professor? É Petrópolis, aqui pertinho. Petrópolis fica a 70 quilômetros do Rio e a 300 aqui de Guaratinguetá e do Vale, menos naturalmente. E é um lugar histórico. O Dom Pedro queria comprar uma fazenda, Dom Pedro I,
não conseguiu negociar, o Dom Pedro II comprou e onde começou a instalar o Palácio Imperial. Que a gente está começando a ver as imagens agora, e além de tudo tem uma natureza linda, né, Jorge? Porque está encravado ali. É o famoso Quitandinha. Ali passou o Quitandinha. Velho hotel. Que era um cassino, né? Exatamente, montanhas, é uma cidade cultural, há várias faculdades, é uma cidade essencialmente turística, bons restaurantes, é uma terra onde se come um bom chocolate, e é uma recomendação que eu faço de visitar. A arquitetura é realmente extraordinária, porque aqueles velhos palacetes, como eram chamados, eles estão ainda muito bem conservados, aquele núcleo central da cidade. Teve colonização alemã também. Colonização alemã. Aliás, foi a segunda cidade que teve essa colonização específica. Os holandeses, que, vamos dizer assim, fizeram Recife, certo, e os alemães que, de certa forma, fizeram Petrópolis. São os dois primeiros núcleos de cidades organizadas que receberam a influência estrangeira. Então, a sua sugestão de viagem para essa semana é Petrópolis, de viagem é ir a Rio de Janeiro. Especialmente agora que no verão, que tem um clima ameno, média de 800 metros de altitude. Então, é uma recomendação muito interessante para passar alguns dias de verão. Excelente, Jorge. Estou precisando voltar a Petrópolis. Bem, vamos para as nossas dicas culturais dessa semana. Eu vou sugerir para você o CD Oriqui, do Eduardo Agni. O Eduardo deu um show semana passada em Guaratinguetá, antes de ele começar uma excursão pela Europa. Esse cara é um gênio e tem uma técnica única de tocar violão. Vamos assistir um pedacinho do Eduardo Agni e eu já volto para contar mais. Bom, esse foi o Eduardo Agni tocando Saudades do Vilinha, uma música que ele fez em homenagem ao Vila Lobos. Então, essa é a minha dica cultural, o CD Oriqui, do Eduardo Agni, que você compra por aí na internet. Aliás, no site dele, você pode baixar as músicas de graça. É o www.eduardoagni.com.br. E você, Irapuã, qual a sua dica cultural dessa semana? Bom, na verdade eu tenho aqui que ressaltar o livro maravilhoso dessa jornalista brilhante, que é minha amiga, e está aqui, ó, Quando Amanhece na Sicília. A luta das mulheres e da sociedade civil contra a máfia siciliana é o subtítulo dessa jornalista incrível, minha amiga Lucilena Issa, pela editora Multifoco. Perfeito, vamos deixar ele aqui. Essa é a minha primeira dica. E, como nós prometemos, né, nós falamos na outra oportunidade, um livro também sobre o Steve Jobs, que se apresentou. O Nitrotalk traz agora aqui a segunda dica, que é a biografia, essa sim, a biografia do Walter Isaacman, do Steve Jobs, que traz uma narrativa que promete ser bombástica em alguns assuntos, em alguns temas, mas que narra a história do brilhante Steve Jobs. E esse livro, ele contou com nada mais, nada menos do que 40 entrevistas realizadas com o próprio Steve Jobs e mais de uma centena de outras entrevistas com amigos, colaboradores, engenheiros que trabalharam com o Jobs. E tem um detalhe importante. Nessa biografia, o Jobs não quis ler a bibliografia pronta, não fez questão de ler os manuscritos, né, até antes da morte. E mesmo interessante isso. Ainda em vida fez questão de não participar, ou seja, promete ser um relato bastante importante, bastante fiel
a biografia de Steve Jobs. Inclusive, ela estava com esse lançamento previsto já nessa época, independentemente de ele estar ali no final da vida, né? Independente do evento morte, o Steve Jobs, essa biografia sairia mais cedo ou mais tarde, ainda esse ano, e ela foi concluída agora e deve estar estourando nas bancas. Ô Ira, é uma vida fascinante para a gente estudar, porque é um cara que foi empreendedor, foi inventor, foi visionário e trabalhou muito também, né? Arredonda para mim. Sem dúvida, é um cara que construiu um império, experimentou a saída desse império e infelizmente nos deixou. Ótimas dicas. Diógenes, agora você, a sua dica cultural, por favor. Voltarei a Petrópolis. O que tem lá? Voltarei a Petrópolis e convido vocês para visitar o Museu Imperial, que começou com o Palácio Imperial com Dom Pedro II e depois virou esse local de grande valor cultural e artístico, porque há livros, há luminárias, há um acervo extraordinário de documentos. Então, realmente, é um local para ser visitado, o Museu Imperial de Petrópolis. Museu Imperial de Petrópolis. E ali também, vamos dizer, o desenho da cidade, na frente do museu, todo o jardim, todo o conjunto, caminhando, como se faz em cidades históricas, cidades mais que se pode visitar. Petrópolis é uma cidade que atrai, especialmente naquele centro histórico, a partir do Museu Imperial. Pô, excelente, você combinou uma dica cultural agora de visita com a sua sugestão de viagem. Uma ida à mesma cidade com uma dica turística e uma dica cultural. Muito bem. Agora nós vamos jantar no melhor restaurante de Taubaté, o Toscana. Comida de primeira, os melhores vinhos e um ambiente legal para você levar sua namorada. O Toscana fica aqui ao lado do Taubaté Shopping. Entre em contato com a gente pelo e-mail kikuissa@hotmail.com ou por nossa página do Facebook, que está no facebook.com/nitrotalk. Se você está assistindo pela internet, compartilhe os links do programa. Domingo que vem tem mais, 00:30, depois do Canal Livre. Esse foi o Nitrotalk com Diógenes Antunes e Irapuã Marcondes. Eu sou o Kiko Issa, obrigado e até semana que vem.